No vídeo de hoje vamos dar início a uma nova série chamada Sabe Programar? Onde eu vou falar um pouco sobre a minha profissão e as coisas que eu faço no meu dia a dia como programador. Vem comigo. Muito bem, então vamos começar a falar sobre programação e a minha história da programação. Então, para quem não me conhece, meu nome é Roger, eu sou programador, já tenho aí uns 30 e poucos anos. A minha história com a programação começa lá em 1987, 88, final da década de 80. Eu estava fazendo ali o meu segundo grau, que hoje é o ensino médio. E aqui vão algumas curiosidades sobre local e a época, né? Eu morava ali em Cabo Frio, litoral do Rio de Janeiro, e a escola que eu estudava era uma escola pública, escola municipal, e tinha 3 opções para quem fazia o segundo grau. Eu não sei como é que é hoje, mas na época, lá em Cabo Frio era assim. Você podia fazer pedagógico, e aí quando você terminasse o segundo grau fazendo pedagógico, você já podia dar aula para crianças, né? Aulas no primário. E curiosamente eram turmas compostas praticamente só por mulheres. Nos meus 3 anos de segundo grau, eu nunca vi um rapaz fazendo o pedagógico. Então eram turmas exclusivamente de mulheres. Ou você podia fazer contabilidade, que aí você podia já sair da escola e trabalhar em algum escritório contábil. Ou formação geral, que na prática você saía sem se formar em absolutamente nada, né? Então, teoricamente era para você prestar vestibular, se preparar para uma faculdade. Como eu não tinha interesse de dar aula para criança, né? E também não tinha interesse em mexer com contabilidade, nunca me senti muito atraído pela contabilidade, então fiz o que sobrou, formação geral. E também na cidade tinha uma faculdade que não era pública, que você também podia escolher entre 3 opções, ou você fazia letras, ou você fazia biologia, ou você fazia matemática. Então era uma cidade que tinha muitas opções, mais de uma opção para quem quisesse se formar em alguma coisa, né? Muito bem, nessa época que eu fazia o meu segundo grau, eu tive um colega chamado André, o apelido dele é Bozô. Então, Bozô, se você estiver assistindo esse vídeo, saiba que você tem grande responsabilidade de eu ter me tornado programador. Deixa aí no comentário se você está vendo esse vídeo e se você lembra dessa história que eu vou contar aqui agora. E vocês que estão assistindo esse vídeo já podem deixar aí um joinha, né? Que é para fortalecer aí o canal e a gente continuar com essas histórias, se vocês gostarem dessas histórias, né? Então, voltando, eu conheci esse colega, o André, e um belo dia fomos até a casa do André, eu e outros colegas, para fazer um trabalho de escola. Fizemos um trabalho de escola e ele nos apresentou um negócio muito legal que ele tinha na casa dele, que era um computador de mesa desse que ligava na televisão. Era um TK2000, se não me engano. E aí ele colocou um joguinho, nós jogamos joguinho, tinha o joystick, aquele que só tinha um botão, né? Tipo Atari. E ele mostrou assim, olha, eu vou mostrar para vocês agora nesse computador uma coisa que eu fiz. E é interessante também que na época ficava gravado em fita cassete. Quem não sabe o que é fita cassete, a gente usava para ouvir música. Também era usado para gravar programas de computador na época. E aí ele colocou um programinha que desenhava na tela várias linhas que se cruzavam, brilhavam, mudavam de cor e tal. Aí ele falou assim, ó, isso aí foi eu que fiz usando linguagem BASIC. Aí aquilo foi interessante, porque eu nunca tinha visto nada assim, né? A gente ouvia falar de computador na televisão e tal, em banco, mas o camarada dizer que ele fez aquilo me surpreendeu, eu achei muito interessante. Eu disse, mas como assim, André? Como é que você fez isso? Eu disse, não, é porque o computador, ele vem com a linguagem BASIC dentro dele, a gente vai, escreve os códigos aqui e faz aí. Eu disse, que legal. Beleza, aquilo ficou na minha cabeça. Pouco tempo depois, eu descobri que perto da escola onde eu estudava, tinha um cursinho de informática, primeiro da cidade, chamava Alfamicro, a empresa chamava Alfamicro Informática. E eu fui lá me inteirar e descobri que eles faziam um curso de Basic, então eu podia fazer um curso de Basic e aprender a fazer aquelas coisas legais que eu vi lá o André fazendo. E aí eu descobri que para fazer o curso, você tinha que se matricular, fazer uma prova. Se você passasse na prova, você podia fazer o curso de Basic, porque muita gente queria fazer. Então eu me inscrevi, fiz a prova e consegui uma bolsa de 100%, porque eu tirei primeiro lugar nessa prova, na prova psicotécnica. Então aquilo eu já achei muito legal, porque a prova foi a primeira vez que eu tive contato com
questões de lógica. E a lógica de programação é, na verdade, o fundamento da programação. Você pode aprender a linguagem de programação que você quiser, mas o principal, o fundamento é a lógica de programação. E essa prova foi muito legal, porque eu me identifiquei muito ali com a facilidade de resolver as questões e consegui o curso gratuitamente. Muito bem, então, depois de aprender o BASIC, né, a linguagem de programação que já vinha dos computadores da época, né? Os computadores da época eram bastante interessantes, tinham o CP500, o MSX. Eu vou deixar aí algumas imagens para vocês terem uma ideia do que eram os computadores da época. E eu ia para o curso, mas eu não aprendia nada no curso que era aquilo que eu queria, que eu gostei, que eu vi o André fazer desenho e tal. Aí um dia um dos professores falou assim, olha, no curso aqui a gente não vai ensinar essas coisas, fazer gráficos e tal. Mas se você quiser, você pode ler aí os livros que nós temos aí. Não tinha internet na época disponível para a gente mexer, né? Mas tem uns livros aí, você pode ler os livros aí e vai ter alguma coisa aí. Se você quiser, você pode mexer aí na hora que não tiver ninguém mexendo nos computadores, aí você pode mexer. Então eu fazia assim, eu chegava mais cedo no curso, lia tudo que podia e aprendia a fazer lá meus desenhinhos, um joguinho sem vergonha ali, tal, coisa muito pouca mesmo. E assim eu aprendi o BASIC. Em seguida aprendi o DBase, na época era o DBase 2, que mais tarde evoluiu, virou Fox Pro, e mais tarde eu acabei aprendendo aquilo que todo mundo na cidade que mexia com programação, que era o Clipper. Então o Clipper a gente aprendia assim, comprava um livro, que era o mesmo livro que todo mundo tinha, livro de Clipper, e procurava como se fazia as coisas nesse livro, né, que era um tipo de manual do Clipper. Nessa história toda, eu comecei a trabalhar na própria Alfamicro. Na época, quem trabalhava lá ganhou um curso de inglês, eu aproveitei e fiz o curso de inglês praticamente de graça. Sou grato à Alfamicro até hoje por conta disso, porque como na época a gente não tinha internet, muitas coisas que a gente precisava aprender tinha que ser nos manuais, muitos manuais em inglês, né? Ou então no Help, né? Todos os programas que a gente usava, normalmente tinha o F1, que era o botão de Help. Você apertava, ele trazia algumas informações para você, só que normalmente era em inglês. Então o inglês ajudou muito a aprender a programar e a me virar sozinho, né? Havia muito poucas pessoas na cidade que também programavam. Entre eles estavam os donos da Alfamicro, que eu gostava muito deles, são pessoas que eu tenho em consideração até hoje, porque eu aprendi muito com eles. Foi o Reinaldo e o Sérgio, né? Então eu sou muito grato a eles porque eu aprendi muito com esses dois, né? Eles eram muito bons de lógica e me ensinaram muita coisa. Então eu aprendi o Clipper, aí fiz um programinha para um advogado conhecido lá que me pediu para fazer um software para ele controlar os clientes e os processos que ele trabalhava. Depois fui trabalhar no hospital, também fiz outro software lá para informatizar um setor do hospital. E um belo dia encontrei um colega da época que eu fazia o curso lá na Alfamicro, que tinha montado uma empresa, tinha um software em Clipper e que ele queria dar manutenção e me contratou para trabalhar com ele. Então isso aí foi final de 80, início de 90, né, e assim por diante. Com o tempo, surgiram outras linguagens que me atraíram mais. Não surgiram não, existiram e eu aprendi a mexer, como o Pascal, por exemplo, que era uma linguagem mais voltada para matemática, eu conseguia fazer gráficos mais legais, mais rápidos, né? Então eu aprendi o Pascal para isso. A princípio parecia que não servia para nada, né? Porque na época para você trabalhar com programação, pelo menos lá na cidade, era só com banco de dados, cadastro, programa de locadora, controle de estoque, esses negócios. Fazer gráfico só rendia alguma coisa só se fosse na Globo. Só se fosse o Hans Donner, né? Na época fazia alguma coisa de computação interessante, mas estava fora do nosso alcance, vamos dizer assim. Mas eu gostava de mexer com isso, eu aprendi um pouquinho de Pascal, aprendi alguma coisa de C, mas o Pascal foi mais interessante para fazer algumas coisinhas legais. E quando eu fui trabalhar nessa empresa, desse colega,
Na época não havia o Windows ainda, tudo era DOS, né? Ou DOS, Sistema Operacional de Disco, né? O DOS, ele era aquela tela só de texto, e software na época era uma coisa que era só texto, você não desenhava, era muito difícil você um software fazer desenho. Mas aí, o que acontecia? Na época também, os monitores eram verdes ou âmbar, né? Então era aquele monitor de fósforo. No mais comum era de fósforo verde. Então, por exemplo, você fazia um programa de cadastro. E aí você fazia uma tela padrão para aquele cadastro. Uma telinha que tinha uma borda com o nome da sua empresa, um logotipozinho, alguma coisa bem simples. Logotipo assim, né? Forçando a barra na criatividade. Aquilo ali, se ficasse o dia inteiro ligado naquela tela, no fim do dia, depois de algumas semanas de uso ou meses de uso, quando você desligava o computador, na tela ficava gravado aquele desenho, ele queimava a tela, o fósforo queimava a tela e ficava marcado. Para evitar isso, foi inventado na época o tal do descanso de tela. Então você instalava no seu computador um descanso de tela, e se você ficasse muito tempo sem mexer, o descanso de tela aparecia. A finalidade disso era evitar queimar os pixels da tela. O programinha que eu fiz que essa empresa fez e que eu dava manutenção, na época o meu chefe pediu uma ideia, né, de fazer um descanso de tela embutido no programa. Aí entrou o que eu conheci de Pascal, eu fiz um aplicativozinho em Pascal, né, um softwarezinho, um programinha que fazia desenho na tela. Então se a pessoa ficasse algum tempo sem mexer, ele chamava esse programa e fazia uma anêmona na tela e tal. Era um negócio interessante. Então acabou servindo para alguma coisa aqueles estudos meus sobre gráficos na época e tal. Com o tempo, ainda trabalhando nessa empresa, surgiu uma nova linguagem, o Delphi, que era uma linguagem que aí já era voltada para o Windows, né? Então já havia sido lançado o Windows 3.11, que era muito usado, e o Delphi foi lançado para você trabalhar mais especificamente, né, com Oracle, banco de dados Oracle, e para fazer telas para o Windows, né? É até interessante essa história do Delphi com o Oracle, porque tem a ver com a mitologia grega, né? Na Grécia você tinha o oráculo que ficava em Delfos ou em Delphi. Então, para você falar com o oráculo, você precisava ir na cidade de Delphi. Então, na época, o banco de dados mais poderoso que existia, e ainda é um dos mais poderosos que existem, era o Oracle. Então, a Borland inventou o Delphi para você acessar o Oracle, né? Então tinha uma ligação com isso. Então a gente descobriu, na verdade, o Delphi não era uma linguagem de programação, era só uma cara que os programadores da Borland criaram, né? A gente chama de IDE, mas era só um ambiente de programação que por debaixo dos panos usava o Pascal, o Object Pascal no caso, né? E aí uma vez o chefe perguntou, você acha que você aprenderia a mexer com Delphi? Eu disse, podemos tentar. E começamos a mexer com Delphi e eu achei fácil, né, de mexer, porque a linguagem por debaixo de tudo ali era o Pascal e eu já mexia com Pascal. Então foi só uma questão de aprender ali o ambiente de programação do Delphi. E como é que a gente aprendeu a trabalhar com Delphi? Na internet? Não tinha internet. A internet era uma coisa lenta, uma coisa que precisava de uma linha telefônica, era uma confusão. Então era com F1, você teclava F1, o Delphi te dava a dica que você precisava. Então precisava buscar um comando sobre alguma coisa, digitava algo parecido e o F1, o help, te dava tudo em inglês. Como eu tinha feito curso de inglês, eu então tive essa facilidade. E assim eu aprendi a trabalhar com Delphi, na primeira versão. Trabalho com Delphi até hoje. Hoje, a empresa que eu trabalho é majoritariamente Delphi. Então eu dou manutenção, crio aplicativos todos usando Delphi. Então veja, isso foi na década de 90, 2000, 2010, 2020, né? 90, 2000, 2010, 2020. São quase 30 anos de Delphi, né? Trabalhando com programação Delphi. Então, assim, é bastante tempo, né? Evoluiu bastante, a programação evoluiu bastante, muitos conceitos novos apareceram, mas eu continuo trabalhando majoritariamente com Delphi.
Mas aí o tempo passou, eu me mudei, né, vim para Belo Horizonte, continuei trabalhando com Delphi, conheci outros bancos de dados, Oracle, SQL Server e tal, Paradox, essa confusão toda. E um belo dia eu fui trabalhar numa empresa e o chefe, ao me contratar, falou assim, olha, aqui você vai trabalhar com C++. E eu sempre tive vontade de trabalhar com C e com C++, porque é uma linguagem de programação que é muito versátil. Você faz qualquer coisa você faz com C++. Né? Você consegue fazer seu computador fazer basicamente qualquer coisa você consegue fazer com C++. Só que eu falei assim, olha, mas eu não sei programar em C++. Eu nunca trabalhei com C++. Aí ele fez a seguinte observação que eu guardo comigo até hoje. Né? E isso serve para qualquer um que queira trabalhar com programação ou que já trabalha com programação. Ele falou assim, olha, se você for tão bom programador quanto você diz no seu currículo, quanto o seu colega disse que você linguagem não vai fazer diferença. Porque basicamente é tudo a mesma coisa. Você vai só aprender os macetes da linguagem C++, te dá aí um livrinho de 30 páginas e você vai ler, você vai aprender a fazer. E realmente, pouco tempo depois, em uma semana eu já estava programando C++, e em um mês eu já estava entregando o produto que a empresa precisava. Isso também foi bastante interessante. Então eu gosto muito também dessa coisa de aprender uma linguagem nova. E se você já sabe programar ou está querendo aprender a programar e acha que uma linguagem tem muita diferença da outra, pode esquecer. O que você precisa ter, o que você precisa treinar e desenvolver é a sua habilidade com a lógica de programação. Linguagem de programação é segundo plano. A linguagem de programação você vai escolher de acordo com aquilo que você precisa entregar para o seu cliente. Né? Dependendo do que você for entregar, você pode ainda usar um Delphi, usar um C#, um C++, um C puro, ou um Java, ou as novas linguagens que tem aí para aplicativo, né? Node.js, JavaScript, HTML, tudo vai depender do produto que você quer no fim das contas. E aí você vai escolher as linguagens ou a linguagem que melhor se aplica e que você tem mais afinidade. Mas o importante mesmo é a lógica de programação. Muito bem, eu trabalhei nessa empresa com algo que eu achei muito legal, que foi C++ e imagens digitais, era da área médica, mas envolvia manipulação de imagem, tratamento de imagem, era algo muito legal e eu gostei muito desse período nessa empresa. Depois que eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar para a empresa que eu trabalho hoje, né, onde eu mexo com Delphi ainda, mas também mexo bastante com C#, trabalhando com web service, APIs e tal. Né, e ganho a vida com isso. Né? Sustento minha família, né, com Delphi e C#. E já fiz alguns aplicativos e gosto da ideia de mexer com Node, com Ionic, Angular, essas coisas todas eu acho muito legal, mas ainda não fiz nada assim grande em relação. Eu já fiz algumas aplicações em relação a isso, né? Já aprendi muita coisa, mas ganho a vida mesmo é com Delphi C#. E depois de 30 anos de programação e depois de já estar aí com 41, né? Você também não tem muito tempo mais para ficar procurando muita novidade, a não ser que você for fazer alguma coisa em relação a isso. Né? Eu gosto, procuro, né, sempre estar em dia com as novidades, com o que se tem, né, procuro sempre fazer alguma coisa nova, mesmo que seja só para mim, só para teste e tal, mas a realidade é que enquanto você precisar, né, ter sua profissão, aquilo que você gosta, mas ainda assim você precisar se sustentar tirando disso, né, você não tem tanto tempo assim sobrando para fazer outras coisas. O YouTube mesmo, os vídeos aqui são mais um hobby, algo para relaxar, porque eu acho legal, o feedback é legal, né, as pessoas dizerem que seus vídeos são legais e isso é muito interessante. Mas ainda não me sustenta, né, não dá dinheiro nenhum na verdade ainda, né. O dia que der, quem sabe, né, a gente pode até variar mais as coisas, mas por enquanto o meu sustento vem mesmo da programação. E se você tem algum interesse em conhecer um pouco mais sobre programação, sobre lógica de programação, vou tentar colocar aqui no canal alguns vídeos mostrando como que se faz algumas coisas usando linguagem que você já tem no seu computador. Se você tem um computador, você já tem
como usar a linguagem de programação, lógica de programação, com coisas simples, sem instalar nada, com as coisas que você já tem no seu computador, como o browser, o Chrome, né, como o Internet Explorer, ou o Firefox, o Edge mesmo, né, e assim por diante. Você já consegue até programar alguma coisinha. Eu vou tentar mostrar para vocês algumas coisas bem simples e como que é essa coisa da lógica de programação. Então, se você tem algum interesse nessa área, acompanhe aqui essa série que vai ser muito legal. Espero que você tenha gostado dessa história, né? Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, manda aí, compartilha com seus amigos que têm algum interesse na área de informática, na área de programação, né? E eu vou dar aqui algumas dicas e mostrar alguns exemplos, né? Esse vídeo eu queria mais contar a história, mas nos próximos vídeos dessa série eu vou mostrar para vocês como fazer algumas coisinhas e alguns conceitos de lógica de programação simples, mas muito interessantes, que vocês podem brincar em casa aí sem problema nenhum, tá bom? Um abraço e até a próxima.